Olá, bom dia. Bom dia, Esther, tudo bem? Tudo bom, Lucedile? Nos atrasamos um pouquinho, mas sem problemas. Nesse horário também não sei como vai ser nossa audiência, eu sempre faço à noite, mas depois Aham, ela fica gravada e vai para a rede e a gente transmite aí nosso recado na gravação, né? perfeito. Tudo bom, Lucedile? Bom, Lucedile, te convidei por quê? Realiza um trabalho de mentoria, né, com pessoas 50 a mais, principalmente mulheres. Uhum, Aposentadoria chegando, em definição do que fazer da vida, uh, demissões inesperadas e se perdem, vamos então reencontrar caminhos e focos e propósitos, né? E uhum. também muitas mulheres que criaram filhos, criaram netos, e agora estou aqui cheia de vida, cheia de vontade, cheia de força, energia. O que eu faço com tudo isso? Vamos lá. Nosso propósito não termina no fim de uma atividade, no fim de um ciclo, né? Nosso propósito se refaz em cada ciclo de nossas vidas. Uhum. Te convidei por quê? Porque sei que tu tem uma história muito bacana de reinvenção, exatamente nesse sentido, né? De te reinventar. Claro que a tua primeira reinvenção foi muito mais jovem, assim como a minha, né? Eu comecei um trabalho, umas transições de carreira e reinvenções de vida jovem, mas isso é uma caminhada e uma bagagem que a gente traz e pode entregar, né? Com bastante tranquilidade para algumas pessoas que estão nessa busca, né? Queria que tu te Uhum. apresentasse, então, contasse um pouquinho quem é a Lucedile, e depois a gente vai entrando aí nos detalhes dessas suas reinvenções de vida aí. Muito bom. Obrigada, Esther, pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Que trabalho lindo que você faz, né? Esse trabalho de realmente apoiar as pessoas nessa fase de maturidade a encontrar novos propósitos, né? Na verdade, se manter conectada com o seu propósito e seguir, né? Porque a vida ainda Sim. vai ser muito longa, né? As perspectivas, como a gente estava conversando, elas são grandes, então a gente tem grandes perspectivas aí de viver 100 anos ou até mais, a gente não sabe, né? Verdade. Então, realmente poder ajudar essas pessoas a encontrarem, porque eu acho assim que justamente esse momento, principalmente esse momento que a pessoa se aposenta, ele é um momento que, se você não entra com um plano realmente de uma mentoria para você analisar, ver qual é o seu propósito, o que te realizaria seguir daqui para frente, a pessoa às vezes opta por ficar ali parada, então ela foi a vida inteira útil, ela teve muitas atividades e de repente ela se vê parada, e isso pode levar a pessoa a processos mais críticos, como uma tristeza, uma depressão e etc, né? Também quando você falou, me lembrei aqui muito que queria trazer um dado para você, que nos Estados Unidos o coaching pré-aposentadoria é um dos coachings que mais vem crescendo, sabia? Então, os Sei coaches. sim. Uhum. Então, é realmente bem bacana esse trabalho aí que você faz. Falando um pouquinho de mim, né? Então, eu sou engenheira civil de formação, vou contar um pouquinho da minha história de reinvenção, mas eu sentia que o meu chamado aqui na Terra era para pessoas, né? Para desenvolvimento de pessoas. Eu sempre tive esse talento, era uma coisa que eu fazia naturalmente. Aí fui buscar várias formações, fiz várias formações internacionais e tudo, e atuo, então, como consultora na parte de processos, eu ajudo as empresas a... O meu papel, assim, é enxergar as coisas e trazer visões novas, e trazer novas ideias, e buscar soluções criativas para as pessoas se estruturarem, tanto do ponto de vista das empresas, né, na parte de processos, como do ponto de vista de pessoas. Então, eu faço trabalhos de coaching, mentoria, onde a minha especialidade é desenvolver comportamentos, né? Também chamadas de soft skills. Soft skills. Isso, e eu então idealizei esses dois livros. O volume 1 é um livro que foi idealizado ano passado, em janeiro, e lançado em dezembro. Eu trago 33 soft skills aqui, que são, o que são soft skills? São as nossas habilidades humanas, né? Então, o profissional, para ele ter sucesso, ele precisa ter as hard skills e as soft skills.
As hard skills são as competências técnicas, a formação dele, os cursos, a graduação que ele fez, tudo isso aí compõe as hard skills, a experiência. E as soft skills são as habilidades humanas, né? Então, eu idealizei esse livro, que acabou virando um best-seller pela Veja, e aí lancei agora o volume 2, que onde eu trago mais 29 soft skills, principalmente as elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, como as habilidades do futuro para o profissional do agora, tá? Então, só para você ter uma ideia, assim, por exemplo, algumas soft skills que são faladas aqui, só para as pessoas compreenderem o que são. Isso, excelente. Então, assim, criatividade, trabalho em equipe, o humor, a gratidão, né? A prática da gratidão. Só me fala a editora, para eu colocar no bannerzinho aí. Sim, editora Literary Books Internacional. Editora literária. Literary. Literária. Literary Books. Books? Books, separado, tá? Internacional. Esse aqui, ó, que está na tela. Excelente. Esse eu já li, é maravilhoso, a leitura é tranquila, facílima, é muito show. Uhum. Porque eu trago esse meu olhar bem pragmático, né, da engenheira aqui, da engenheira desenvolvedora de pessoas aqui, desenvolvimento de comportamentos, né? Mas olha só, então, algumas skills que são abordadas, né? Presença, flexibilidade, atitude de crescimento, vulnerabilidade, storytelling, tomada de decisão, olhar visionário, entusiasmo. Aqui no volume 1, algumas skills abordadas aqui. Inteligência relacional, inteligência emocional, prototipação, a arte de servir, de saber negociar, e assim vai, tá? Então, no volume 1, o meu capítulo, eu abordo a reinvenção, né? Que isso fez parte... Foi o que me fez chegar em ti, né? E foi o que... Isso. E no volume 2 eu falo sobre atitude de crescimento. Então, basicamente é isso. Eu faço esses trabalhos de coaching. Quem quiser me seguir, Lucedile Antunes, só tem essa. Minha mãe foi bem criativa. Tu sabe que tu é assim Agora, te ouvindo falar, a minha filha é engenheira civil, né? Às vezes também briga muito com essa função dela, né? Eu digo, vamos descobrir, né? Ela é jovem ainda, mas às vezes ela é bem processos também, mas às vezes precisa descobrir, né? Suas soft skills para entender qual o caminho, né? Show. Isso. E Lucedile, me conta assim, tu atuava como engenheira, isso? Isso, eu cheguei, então eu iniciei a minha carreira. Minha carreira, na verdade, começou até um pouquinho antes da engenharia, né? Então, já no colegial, no ensino médio, eu decidi fazer escola técnica, né? Então, eu me formei em técnica e edificações, vi que eu gostava dessa questão aí da construção civil e fui fazer engenharia civil, né? Trabalhei em canteiros de obra de uma grande companhia aqui em São Paulo, tive uma oportunidade de aprender bastante. Isso foi de 96 a 98. Aí, em 98, eu recebi um convite e fui trabalhar numa empresa de consultoria para implantar processos em ISO 9001 nas empresas, né? E aí eu trabalhei com isso, gostei bastante. Num dos clientes que eu tinha atuado, eles tinham contratado uma certificadora para fazer a auditoria, né, da ISO 9001, e essa certificadora viu o meu trabalho e me convidou, então, para ser auditora lá, atuar no papel de auditora. Então, no ano 2000, eu fui para essa certificadora inglesa. Foi um grande desafio, porque, além de ser uma atividade nova, eu tinha 27 anos, e eu sempre aparentei menos, e o meu colega mais novo, o primeiro mais novo depois de mim, era 45, e dali para cima. Era uma empresa extremamente tradicional, inglesa, de 240 anos na época, hoje tem mais tempo ainda. Então, assim, foi muito desafiador, porque
eu tive que provar, né, o tempo todo eu tive que provar minha competência, num ambiente totalmente masculino, eu era a única auditora mulher, tinha 27 anos, né, uma empresa bem tradicional, e eu notava, e essa certificadora, ela era a mais cara do mercado, então quem contratava essa certificadora queria realmente uma auditoria que agregasse valor. Né? Então, já eram clientes diferenciados. E eu notava, quando eu ia nas empresas, eu notava quando eu ia fazer a reunião de abertura, às vezes eu via um certo olhar de preconceito do CEO, do presidente, porque acho que ele olhava e falava, mas como assim? Eu contratei essa certificadora X aqui, caríssima, e eles me mandam uma trainee, ou uma estagiária, uma menina, né? Então, isso tem a ver com o etarismo que eu trabalho hoje, né? Que hoje o etarismo está muito voltado para a maturidade, para a pessoa mais velha. Mas o etarismo é preconceito de idade. Isso existe também com adolescente, com os jovens das empresas. Isso. Então, assim, eu me identifico muito com a sua causa, sabe, Esther? Porque eu vivi exatamente isso, tá? Eu vivi muito, e foi bastante. Então, eu percebia isso claramente em vários trabalhos que eu chegava para fazer, né? Porque eu realmente aparentava menos ainda, e ainda era mulher, e num ambiente que sempre eram de auditores, porque era uma responsabilidade muito grande. Eu estava indo em grandes companhias multinacionais no Brasil inteiro, de todos os ramos, automobilística, química, petroquímica. Eu tive a oportunidade de certificar mais de 1.000 empresas, de diversos segmentos e portes. Então, assim, realmente, eu chegava nesses ambientes, né, e a expectativa da empresa é enorme, porque ela fez um trabalho de alguns anos ali e vem o auditor para certificar, né? E aí se depara assim, então eu realmente... Deu uma travadinha para mim. Deu uma travada, né? Voltou? Esther? Oi. Oi, Esther. Voltou. Alguém deu uma sabotada aí, mas vamos lá. Vamos lá. Que parte que eu parei? Só me relembra. Que tu certificou mais de 1.000 organizações, né? De diversos segmentos e portes, multinacionais. Então, realmente, eu notava. Isso não era dito, né? Mas eu notava isso. Sim. Mas o mais legal disso tudo, que eu queria comentar aqui, desculpa, é que isso me trazia muita força para eu realmente me superar. Então, eu tinha que estar sempre me superando, né? Então, eu acho que tudo não acontece por acaso. Então, eu tinha que o tempo todo estar me superando por conta disso tudo que eu falei. E aí, muitas vezes, quando terminava o trabalho de auditoria, no último dia, eu recebia o feedback desses presidentes, dizendo, olha, eu queria te dizer que quando você chegou aqui, eu fiquei meio assim, não falava às vezes, né, diretamente, nossa, achei você tão novinha, mas fiquei impressionada com o seu trabalho e tal, então isso me trazia, assim, muita felicidade de superação, né, de mostrar a minha competência. E aí, então, eu atuei nessa certificadora por 8 anos, quase 9,
Em 2018 veio minha filha, nasceu minha filha, que hoje já tem 14 anos, o tempo que tem a minha empresa, e eu tomei a decisão, então, de seguir o meu propósito de ajudar as empresas a serem mais leves e as pessoas se relacionarem melhor. Então, Sim. eu fundei a minha empresa de consultoria e coaching, que se chama Ellen Tunis Consultoria e Coaching, em 2018, ela tem 14 anos, e porque eu via muita burocracia, né? Quando eu auditava essas empresas, eu via muitas dores, muitas burocracias, e aí eu fundei, então, a minha empresa, e esse é o trabalho que eu faço nas empresas, de resolver dores, tanto dores do ponto de vista de organizacional, empresarial, como do ponto de vista de comportamentos, tá? Então, em linhas gerais, é isso daí. Sou professora também de cursos de pós-graduação nessas áreas, né? Então, eu dou cursos de liderança e tudo mais, mas a minha paixão realmente é desenvolver processos e principalmente pessoas. E o soft skill, ele surgiu como? Foi nessa tua atuação, nessa tua caminhada aí depois da tua empresa que começou a surgir a ideia? Então, na verdade, como eu te falei, eu já sentia esse chamado, né? As pessoas se abriam muito comigo e vinham se aconselhar muito comigo, então eu já tinha um papel bastante de mentora, assim. Aí eu fui fazer várias formações de desenvolvimento humano e tudo, para complementar essa coisa que já vinha dentro de mim, né? E eu iniciei esse trabalho aí também de desenvolver pessoas, né? Por que eu idealizei o livro? Eu idealizei o livro porque nessas minhas andanças em mais de 20 anos nas organizações, eu vejo e via, e continuo vendo ainda, né? Muitas pessoas sendo demitidas por questões comportamentais. Então, assim, pessoas que tecnicamente eram muito boas, dominavam muito seus assuntos e as áreas de atuação muito competentes tecnicamente, mas sendo demitidas, por exemplo, porque não souberam ter empatia, porque não souberam negociar, tinham dificuldade de se comunicar claramente. Isso tudo foi levando elas a serem demitidas. E eu presenciei desde cargos de diretoria até cargos menores. Então, realmente, em janeiro do ano passado, eu tomei a decisão de idealizar esse livro, que eu nem imaginava que iria virar um best-seller, né, pela Veja, e eu resolvi idealizar com essa missão, né, Esther, de levar esse conhecimento para as pessoas irem se conscientizando e começarem a se autoconhecer melhor, perceber os seus comportamentos e tentando trabalhar esses comportamentos para elas terem melhores resultados, tá? O meu convite, né? Eu te conheci numa live do André Santos, né? Uhum. E depois eu fiquei bem interessada na tua história, no teu livro, enfim, né? E aí depois tu fez um contato comigo e eu digo, pô, é o chamado, né? Ela tá me chamando. Porque assim, ó, porque o que eu relacionei, né? Primeiro a tua história aí, né? Percebeu que aqui não estava legal, foi lá, buscou e foi atrás. Isso é necessário, né? Quando a gente encontra esse chamado, quer dizer, esse lugar não estou bem, para onde que eu vou? Busca essa ideia. E o segundo motivo foi o soft skill, né? Porque, assim, teve um período, agora a gente já não vê tanto falar, mas, assim, um período mais atrás, a gente ouvia muito, assim, que as empresas contratam pelo hard skill, né? E demitem pelo soft, né? Skill. Isso. Porque pega um currículo maravilhoso, cheio de competências técnicas, mas a pessoa tem dificuldade de relações, tem dificuldade de liderança, enfim, né? Do trabalho em grupo e do se colocar, né, no lugar da função, enfim. E esse público que eu trabalho tem isso também, né? É cheio de competências e acaba achando que só isso tem valor, né? Que a competência que não tem, a competência técnica que não tem é o que tem valor. E tem um monte de competência comportamental, de competências humanas que estão aí para ser exploradas, né, pelas empresas, pelo empreendedorismo, né, enfim. E por isso que eu acho bacana assim essa conversa contigo, por isso porque tu traz esses dois lados da coisa, né? A tua busca pelo teu espaço, pelo teu propósito
e essas ideias, né, de soft skills são extremamente importantes, que tu foi lá e viu na prática nos teus clientes a necessidade de trazer isso, né? E fora isso, até para complementar, Esther, existe uma Uhum. pesquisa mundial da Michael Page que mostra que 91% das pessoas são demitidas por questões comportamentais. Então, essa minha percepção da realidade, ela realmente também está pautada nessa pesquisa, que é muito verdadeira. Então, realmente as pessoas são demitidas muito pouco, apenas 9% é por problemas técnicos. O resto é tudo comportamental. E hoje isso está iniciando um movimento, eu ainda diria para você que é bem tímido, infelizmente. Iniciando, exato. É bem tímido, mas assim, existe já um movimento das empresas começarem a olhar muito mais para soft skills no processo seletivo. Isso. No teu livro, sem dar muito spoiler, mas no volume 1, tu tem algumas recomendações, né, para esse movimento. Consegue nos dar um apanhadinho geral, assim, sem muito spoiler, como eu disse, para que as pessoas, pelo menos, sintam vontade de buscar? Porque, pessoal, o livro, ele é muito gostoso de ler, né? Ele tem uma formatação muito gostosa, são vários coautores, né? E cada um traz uma soft skill da sua forma, né? Ele tem a mesma formatação, mas ele traz a soft skill da sua forma, da sua vivência, do seu momento. Então, é inspirador, assim, além de ser uma leitura boa, gostosa, fácil, ele é inspirador, porque cada coautor trouxe a sua verdade ali no livro, né? Assim como a história que tu nos contou aí, da tua caminhada, que está no volume 1, os outros coautores também trouxeram as suas caminhadas. Então, são coisas reais, né? São coisas que não é assim, peguei uma teoria e escrevi, não. São coisas reais de cada um de vocês. Mas, Na verdade, é isso, é a vida como ela é, são histórias reais, né? Então, o livro, pessoal, ele foi idealizado da seguinte forma: são 33 soft skills. Eu selecionei autores de altíssimo nível, especialistas em cada uma, e aí cada autor, ele inicia o seu capítulo falando o que é aquela soft skill, primeiro dando, né, uma visão geral sobre o que é a soft skill que ele está abordando, depois ele vai trazer histórias reais da aplicação, desenvolvimento dessa competência, né, daquela competência que ele está abordando, e ele finaliza o seu capítulo com dicas práticas de como você pode começar a se colocar em ação para desenvolver as suas soft skills naquela soft skill. Então, empatia, reinvenção, criatividade, adaptabilidade, diversas soft skills são abordadas ali. Então, é um livro bem prático, é como se fosse vários mini-livros num único livro, com autores que trazem o seu maior ouro. Cada um trouxe o seu maior ouro. Então, eu decidi, ao invés de fazer sozinha esse livro, decidi fazer ele de uma forma coletiva e trazer profissionais de alto nível. Então, a gente tem CEOs, tem pessoas da área de desenvolvimento humano, coaches, terapeutas, médicos comportamentais, e cada um vai trazendo a sua melhor experiência no desenvolvimento da skill abordada. Da competência, bacana. E uma coisa que tu fala, assim, de saída, né, é o autoconhecimento. Isso é essencial, né, Lucedília? A gente buscar o autoconhecimento, entender quem somos, né, nesse momento, nesse ciclo, nessa jornada, por que viemos, e depois, no finalzinho, eu quero que tu fale um pouquinho do teu trabalho também de mapeamento aí, que é lindo. Sim. E deixa teu recadinho aí no final, mas é um trabalho fora de série e é um trabalho de autoconhecimento, né? É entender o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu quero, que potencialidades eu tenho para deixar de legado dessa jornada, né? Ontem eu comentei um vídeo que eu vi, que eu assisti, e assim, o que tu deixa pelos lugares que tu passou, né? Isso é nosso legado, né? Isso é nosso propósito, nosso legado dessa jornada. E aí tu comenta sobre autoconhecimento, né? É primordial, é por aí o começo, né? Porque se tu tem que buscar o que está aqui dentro, e às vezes, e muitas das vezes está muito escondido, né? Até de nós mesmos.
Exatamente. Eu acho assim que os passos para a gente desenvolver a nossa soft skills, né, que é uma pergunta sempre as pessoas me fazem, eu diria que o passo número 0 é o desejo de evoluir, porque se a pessoa não tiver esse desejo de evolução, nenhum outro passo seguinte vai ser possível, né? Então, ela precisa estar realmente disposta a aprender mais sobre ela, a enxergar os seus pontos fortes e os seus pontos a melhorar, se colocar em estado de vulnerabilidade e, principalmente, sair da zona de conforto. Então, eu diria que esses são ingredientes iniciais para você mergulhar nessa jornada. E aí, sim, o passo seguinte é a expansão de consciência, o autoconhecimento, e aí buscar novas estratégias para agir. Então, assim, pessoal, o que acontece? O meu trabalho, eu me baseio muito, assim, numa frase que, para mim, ela é inspiradora, que é a frase do Albert Einstein, que ele diz o seguinte: insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre igual. Então, o meu trabalho como coach e espelhando para o meu coach, né, que é a pessoa que está passando pelo processo, o que é que eu estou vendo a respeito dele, eu estar curiosa a respeito dele, aprendendo sobre o funcionamento dele, porque nós, pessoal, nós somos resultado de um conjunto de experiências, né? Então, nós caímos aqui na Terra, chegamos aqui como um livro com páginas em branco, e aí nós vamos vivendo experiências, aprendendo valores, crenças, relacionando, e tudo isso vai compondo as nossas crenças, nossa forma de pensar, e o nosso mindset vai ficando ali registrado. Então, muitas vezes, a gente tem soft skills que não estão bem desenvolvidas, por quê? Porque elas estão norteadas por crenças que podem estar limitando, né? Então, vou dar um exemplo simples para as pessoas entenderem. Por exemplo, se eu tiver na minha mente uma crença do óbvio, né, que eu tiver já isso como um mindset de que, puxa, isso é óbvio, eu já entro nas conversas com essa fala de que é óbvio, né, a minha crença já vai norteando a minha fala, e a minha fala pode ser uma fala, às vezes, muito breve, que os outros não compreendam, ou pode ser uma fala, como eu diria, pé no peito, né, ou seja, agressiva, ou até arrogante, porque eu já parto do princípio que aquilo é óbvio. Como que o outro não está entendendo? Isso é tão óbvio, né? Então, dessa forma, isso norteia a minha forma de falar, e com isso eu posso criar vários conflitos e vários ruídos ali no meu ambiente, pessoal e profissional, não é só profissional. Então, o trabalho de desenvolvimento de soft skills consiste em a gente mapear essas crenças, mapear esses mindsets e reprogramar o nosso mindset, né? Então, basicamente é isso. Falando um pouquinho do trabalho de mapeamento humano, é um trabalho muito bonito, né, Esther? A Esther lindo, teve a oportunidade de conhecer, né? Conheci, vale a pena, é lindo, assim, ele te dá caminhos, né? Ainda preciso refletir sobre o meu, porque foi ainda agora, mas é muito bacana. É muito forte, né? Muito forte. Forte. Então, assim, o que consiste o trabalho do mapeamento humano, né? Então, consiste em a gente olhar para você e, através... todo o estudo ele é pautado na sua data de nascimento, porque, de acordo com a numerologia, que é uma ciência milenar, né? A nossa entrada aqui na Terra, a data que a gente chegou aqui na Terra, a gente traz um conjunto de potencialidades, né? E um trabalho que a gente vem fazer aqui, a gente traz um conjunto de talentos que já vem com a gente, né? Que isso a gente não vai precisar aprender em nenhuma faculdade nem na vida, a gente traz esse potencial. Então, é como se a gente estivesse com uma missão aqui na Terra, né? Qual é o meu propósito? E quando a gente trabalha alinhado, quando a gente está ali no nosso dia a dia, alinhado com esse propósito, a gente se sente muito feliz e realizado. Então, a felicidade, ela tem uma relação muito forte com eu estar alinhado com o que eu vim fazer aqui na Terra, né? Então, nesse trabalho, nós vamos falar a respeito disso, sobre quais são esses talentos que você traz, né? Que tribo você pertence, né? Então, a gente considera nessa ferramenta que existem 4 tribos.
4 tribos. Existem os visionários que vieram à Terra para desbravar, para gerar ideias, para olhar à frente, né? Existem os executores, que são aquelas pessoas mais mão na massa, que fazem acontecer. Existem os conectores, que vieram à Terra com esse papel de conexão, com esse papel de sustentar o que o visionário criou e o executor construiu. E, por último, vem os transformadores, que a gente também chama de jumpers, que são pessoas que vieram à Terra para questionar o status quo, para trazer uma visão nova, para ajudar o mundo a evoluir, né? E aí, então, nós vamos falar a respeito disso. Você vai identificar qual é a sua tribo, qual é o seu impulso, como que é a sua forma de expressar aqui no mundo, quais são os seus condicionamentos. Então, quando você sai desse eixo de equilíbrio, qual o condicionamento que você desenvolve. Então, você vai conhecer mais a respeito de você, né? E, por último, a gente fala dos ciclos de desenvolvimento. Então, cada ano, a gente está potencializado a evoluir em algo, né? Então, nós vivemos ciclos de 1 a 9, e aí nós vamos falar, eu vou conseguir dizer para você em que posição dessa espiral você está, em que ciclo você está vivendo, que ciclo você veio, e para que ciclo você vai, né? Então, a gente consegue olhar tanto para o passado, os ciclos anteriores, como conseguimos olhar 2 anos para frente, né? Então, olhar para 2022, 2023. Então, essa é uma ferramenta muito séria, criada pela Márcia Lerina, uma pessoa que eu admiro bastante, e no meu site, quem quiser acessar, pode ver os depoimentos dos meus clientes falando a respeito da ferramenta. Então, meu site é www.lantunesconsultoria.com.br. Lá tem os depoimentos das pessoas que passaram, então ela é muito assertiva, essa ferramenta. As pessoas, no primeiro momento, ficam meio assim, né, Esther? Nossa, mas você não vai me perguntar nada? Só vai pegar minha data de nascimento e como assim bateu tudo, né, Esther? Você que dá o seu depoimento aí, você que acabou de passar, a gente fez isso antes dessa live. Exato, é isso mesmo, né? A Lucidine me ofereceu, né, o trabalho, e aí me perguntou, boa, vamos ver como é que funciona isso, né? Porque ela me falou dos ciclos, enfim, e outras ligações que a gente descobriu, né? Assim, de forma de pensar, de baixo, vai ser bacana. E aí ela me perguntou a data de nascimento, me mandou um questionáriozinho também, com muito pouca informação a meu respeito, praticamente nada. Eu digo, vamos ver o que vai vir nisso aí, né? Isso para mim como é que é carta? É jogo de carta aí, né? Cartomante. Ela vai fazer adivinhação. Mas, pessoal, é muito show. Realmente traz, assim, características nossas que estão conosco e que a gente consegue enxergar ela, né? Bota na frente, bota no espelho, assim, né? A gente dá de cara com coisas nossas, coisas interessantes, coisas boas, e também como a gente pode fazer uma carta com tudo isso que a gente traz de bom, né? A gente pode jogar todo um potencial fora, e a ferramenta, né, o mapeamento nos mostra isso, como lidar bem com essa potencialidade que nos tem, para o bem, né? Para o bem, para o nosso bem e para o bem do próximo aí, da comunidade que a gente convive. Você conseguiu representar bem, assim, o intuito realmente é te reconectar com esse seu conjunto de talentos, né? E você, vamos dizer, se eventualmente estiver saindo desse trilho, poder voltar para esse trilho e seguir com o seu foco e sua missão, o seu propósito e legado aqui na Terra, né? Então, é uma ferramenta que ajuda bem nesse autoconhecimento e é ótima também para fazer agora, por exemplo, no final de ano, você vai iniciar um novo ciclo, você quer enxergar o que está potencializado, que posição que você está nessa evolução, né? Então, é bem bacana. Mas é isso, Cedilha, eu agradeço demais a tua presença, né? Meu convite foi feito na correria, assim, tu encontrou esse horário para conversar conosco, inclusive tem um compromisso agora, né? Não podemos nos estender muito. Mas eu acredito assim, primeiro, vale a pena o livro, né? Vale a pena ler. É uma leitura show, assim. E vale a pena um mapeamento. Interesse aí, como a Lucedile disse, no LinkedIn vocês encontram ela, porque ela é a única, a mãe dela favoreceu nesse sentido. Né? É verdade. Então, é bem fácil encontrá-la. E
enfim, né, agradeço demais a tua presença. Eu acho que para encerrar minhas atividades do ano, porque agora, semana que vem, eu estou tirando meu tempo para aquelas minhas reflexões que a gente viu, né? Vou pegar uma prainha, molhar o pé na água salgada, pegar um sol para redefinir minhas coisas agora para 22, que eu tenho muito que reorganizar, né? Mas agradeço demais tu ter aceito, assim, ter encontrado esse tempinho. Eu acho que encerro minhas lives de 2021 com chave de ouro, né? Acho que trazendo exatamente o que eu quero mostrar para a minha mentorada, né? É isso. Tem caminhos, tu tem potencial, tu tem soft skill, as pencas aí dentro de ti, vamos trabalhar isso, vamos. Então, trouxe esse recado também bem adequado com o meu trabalho. Tá bom? Muito bom, muito bom. Obrigada, Esther, foi um prazer enorme, adorei te conhecer e vamos seguindo conectadas aí. Isso, vamos nos falando aí, qualquer coisa, fico à tua disposição também, prende o grito e ter um mapeamento aí vai estar no meu hall de serviços prestados também, né, para entregar para os meus clientes quando entenderem adequado. Vamos ajudar as pessoas, é isso aí. Um beijo grande para você e para todo mundo que esteve aqui com a gente. Beijo, muito grata. Tchau. Obrigada a quem está nos assistindo aí.